Puta, ô droga, cadê meu óculos? Ah, se eu não tivesse batido esse dedo hoje. Ah, achei, agora podemos começar. Fala pessoal, professor Léo com vocês. O Ministério da Educação, o MEC, definiu em R$ 4.420,55 o novo valor do piso salarial dos professores de escolas públicas. Até o momento, nenhuma rede acertou o reajuste deste ano. Esse reajuste foi de 14,95 com relação ao piso de 2022, que era de R$ 3.845,63. Porém, o que temos que entender é que quem paga são os estados e municípios, e não a União. É mesmo, é? A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, questiona a legalidade do aumento e orienta as prefeituras a não dar o reajuste. Bando de burguês, safado! A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, por outro lado, diz que o reajuste tem respaldo em lei. E essa polêmica se arrasta faz tempo. E como esse assunto te interessa, eu tenho certeza, afinal o reajuste bate diretamente no nosso bolso, tenho certeza mesmo que o meu esforço em criar esse vídeo para você já vale seu like. Então, clica no gostei, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que está rolando na educação. Aqui eu trago muita informação, planos de aula, conteúdo para professores e estudantes. Então ative as notificações para saber sempre que um novo vídeo sair. E já que quer mais conteúdo, eu sei que você quer, me segue no Insta, @professoreldo, ou no TikTok. Eu não faço dancinha, mas lá tem muito conteúdo para você, professor, ou para você, estudante. Confere ali no primeiro link da descrição, tem todas as minhas redes. Mas afinal, estados e municípios são obrigados a seguir o reajuste estabelecido pelo MEC para o piso salarial dos professores? Boa pergunta. É comum surgirem dúvidas sobre como funciona o piso de qualquer categoria e o que a lei diz a esse respeito. Por isso, esse vídeo tem 8 pontos para explicar como funciona o piso salarial dos professores e o que a lei estabelece sobre ele. Para começar, o que é o piso salarial e quanto foi o seu último reajuste? O piso salarial é o valor mínimo que uma determinada categoria profissional deve receber como remuneração. O Ministério da Educação, MEC, realiza a atualização do valor do piso salarial anualmente, de acordo com a lei do piso, a lei número 11.738 de 2008. Em 2023, o valor do piso salarial dos professores de educação básica da rede pública passou então de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. O cálculo do reajuste é baseado na variação do valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, que é atualizado anualmente pelo MEC. Além disso, o reajuste também leva em consideração a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, do ano anterior. Ou seja, caso haja um aumento significativo na economia, isso pode impactar no reajuste do piso salarial dos professores. Segundo ponto, quem é responsável por pagar o piso salarial dos professores? Ele é pago pelas prefeituras e pelos estados a partir dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Sim, existem professores que são vinculados à rede federal, esses recebem pela União, mas são poucos comparados aos das redes estaduais e municipais. Esse fundo, o Fundeb, é repassado pela União. O Fundeb é um fundo criado para ajudar a financiar a educação básica pública no Brasil e é composto por uma porcentagem da arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais. Assim, parte do valor arrecadado pelos governos é destinado ao Fundeb e, posteriormente, repassado para os estados e municípios. Ah, agora eu entendi! Terceiro, o reajuste é obrigatório? Sim. De acordo com uma lei de 2008, o reajuste no piso salarial de professores deve ser anual e, em tese, deveria ser seguido por estados e municípios. No entanto, nem sempre isso acontece. O reajuste do piso é feito anualmente e é obrigatório. Agora, o reajuste do seu salário, da sua rede, aí é outro assunto. E esse reajuste tampouco é automático. Mesmo com a publicação do aumento pelo MEC, cada estado e município precisa depois oficializar o novo valor por meio de uma portaria própria. Apesar de ser obrigatório, a porcentagem dada pelo MEC
não necessariamente será a mesma das redes. Não tem nada de obrigação. Se o MEC aumentar 30%, as redes têm que aumentar 30%. Não. Não. Caso uma rede já pague acima do piso, ela nem sequer precisa reajustar o mesmo percentual. É o quê? Mas precisa reajustar um percentual que faça o valor pago ser o mínimo o piso. Mas qual é a polêmica em torno do reajuste do piso salarial dos professores? Pessoal, a polêmica reside nos critérios utilizados para definir o percentual de reajuste. Com a entrada em vigor do novo Fundeb em 2021, a CNM argumenta que os critérios atuais não respeitam a emenda constitucional 108/2020, que incluiu o artigo 212-A na Constituição Federal, estabelecendo que, abre aspas, lei específica de explorar sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Por sua vez, o MEC defende haver, abre aspas de novo, entendimento jurídico consolidado e vigente sobre a questão, fecha aspas, garantindo que os critérios do reajuste possuem sim o respaldo técnico e jurídico. O que dizem os especialistas? Segundo Salomão Ximenes, professor de Direito e Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, lá em uma entrevista ao G1, a lei que estabelece o reajuste anual e a portaria do MEC que fixa o novo valor já oferece um amparo jurídico suficiente para o homem. Por essa razão, ele não encontra nenhuma margem legal que permita aos governos descumprirem a atualização do piso salarial. O advogado especialista em direito educacional e sócio do escritório Miller Martin Advogados, Sérgio Miller, numa entrevista ao G1 também, ele diz que não vê ilegalidade no reajuste que justifique não ser seguido. Segundo ele, o MEC cumpriu com suas atribuições como Poder Executivo, seguindo um cálculo previsto e regulamentado em lei. E cabe aos governos de instâncias inferiores cumprir. Para ele, a preocupação dos municípios está na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas mesmo assim não se justifica. Sexto ponto, por que a entidade que representa os municípios questiona o reajuste? A CNM argumenta que a atualização do piso não tem respaldo jurídico. Segundo a entidade, a fórmula para determinar o reajuste está vinculada ao antigo Fundeb de 2007. Para a CNM, o critério perdeu a validade a partir da entrada em vigor do novo Fundeb. Com isso, entende haver uma espécie de vácuo legislativo e a necessidade de aprovação de uma nova legislação. Ela defende que, na falta de uma legislação específica, os municípios devem conceder reajuste aos professores, considerando a inflação de 2022 e as condições fiscais de cada cidade. Alega que o critério para o cálculo do aumento deveria seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que ficou em 5,93% em dezembro. Não é a primeira vez que a CNM questiona o reajuste. Em 2022, já havia feito isso ao criticar o reajuste de 33,24%. Na ocasião, argumentou que isso poderia complicar a situação fiscal dos municípios. Falando do Fundeb da CNM, chega a ser hipocrisia, porque o Fundeb mudou em 2021. Só que desde que o piso se tornou legal, a CNM questiona todos os anos os aumentos dados ao piso. Então dizer que isso é por causa desse novo Fundeb é hipocrisia. Que nojo. Qual é a opinião das secretarias estaduais de educação? O Conselho Nacional de Secretarias de Educação, o CONSED, diz que a fórmula de cálculo do reajuste anual do piso do magistério tem sido a mesma desde que foi criada. Eles estão acompanhando as discussões no Congresso Nacional e pedem que seja encontrada uma solução definitiva para o problema. O CONSED acha que o desafio para o futuro é atualizar o piso sem prejudicar financeiramente os municípios. E o que dizem os nossos representantes? Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, o reajuste do piso do magistério é legal e constitucional. A entidade se baseia em uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que julgou uma ação questionando o reajuste com base nas regras do antigo Fundeb e pedindo que os estados não fossem obrigados a seguir. Na decisão, o STF considerou os critérios válidos e constitucionais, o que reforça a legalidade do reajuste. Maravilhoso! O próprio Heleno Araújo, presidente do CNTE, disse em entrevista: a CNM está equivocada. O reajuste está respaldado na lei e cumpre uma conquista que tivemos em 2008. A confirmação do reajuste pelo ministro da Educação, o Camilo Santana, era importante para respeitar uma lei nacional e a conquista de uma categoria. Então, é inconsistente essa fala da CNM, além de ser desrespeitosa com professores e professoras do Brasil. Agora eu quero saber a tua opinião sobre essa polêmica. Comenta aqui e me conta se na sua rede os professores recebem o piso ou se a sua rede está fora da lei.
Lembra que temos aqui no canal nosso clube de membros, com planos de aula significativos, muito conteúdo exclusivo sobre educação e atualidades. Além disso, você pode colaborar com o canal fazendo perguntas em nosso grupo de Telegram. Se quer participar de um deles, vai ficar lá no link na descrição. Aproveite e não fique de fora. Um forte abraço e se cuide.